para poder fazer entregas efetivas para a população. O que a população quer de nós fazendo vida pública? A vida real. Quer melhorar a educação, a saúde, as estradas, gerar emprego, gerar renda, fazer o que o presidente Lula tem feito, luz do povo. Eu estive agora na casa da Dona Conceição agora, podendo uma senhorinha aqui que mora com a irmã, uma casinha de 4 cômodos e que consome 50 quilowatts. E eu vi que ela paga R$20 por mês. A partir desse mês, ela vai pagar zero. 60 milhões de brasileiros, 5 milhões de mineiros vão pagar zero na conta de energia, fazendo a proteção dos mais pobres. E protegendo também a classe média com um projeto que nós vivemos no Congresso Nacional, que é a abertura de mercado, para fazer que as fontes compitam e, consequentemente, diminua o preço da energia no Brasil inteiro. Por isso é que eu digo, Nozinho, continuar fazendo essa política que você faz, a política de entregar as coisas para a população. Eu andei a cidade de São Gonçalo com o Nozinho, é um exemplo de administração. Cidade limpa, cidade bonita, cheia de obra, isso porque o Nozinho e os seus parlamentares trabalham efetivamente para melhorar a vida da cidade, que ele tem o dever de entregar melhor quando ele sair da administração municipal. Vinícius, uma palavra com a imprensa aqui agora, por favor, Vinícius. O senhor está falando da questão de políticas públicas e tudo mais, investimentos. Isso tudo depende também de uma arrecadação maior. Eu gostaria, antes de falar, que o senhor comentasse a decisão da Câmara de derrubar o aumento do IOF. Isso aí impacta a arrecadação do governo de uma maneira forte. Como é que o senhor avalia esse momento? Qual é a avaliação da decisão da Câmara sobre esse decreto do presidente? Olha, o governo trabalha para poder... Ninguém tem mais responsabilidade fiscal que o presidente Lula. Ele sabe da importância da gente melhorar a eficiência da máquina pública, ele sabe da importância da gente modernizar cada vez mais e aplicar cada vez mais de forma adequada os recursos públicos. Mas o presidente Lula é alguém muito sensível a uma realidade nacional, que é as diversas demandas reais da sociedade brasileira. Nós temos um país com muita pobreza e miséria. O presidente Lula voltou ao governo e encontrou de novo, depois de 10 anos que ele deixou o governo, 12 anos, 30 milhões de pobres no Brasil. Então ele tem retomado os programas sociais tão fundamentais para poder restabelecer a dignidade do povo brasileiro. E, infelizmente, muitas vezes, há uma disputa natural com aqueles mais poderosos que não querem que volte a justiça social no país. Então é necessário que haja um espaço para investimentos por parte do governo federal nas áreas essenciais da sociedade. A própria Constituição diz: saúde, educação, segurança, lazer, estradas melhores para o desenvolvimento econômico e segurança do usuário é fundamental na vida das pessoas. Então há de se ter recurso público e recurso privado. A prova é aqui a 381, 10 bilhões de reais licitados agora no governo Lula, através do ministro Renan, 80 frentes de obra melhorando a qualidade de vida da rodovia. Isso é melhorar a vida real das pessoas. Infelizmente nós vivemos num país muito dividido entre narrativa e aquilo que precisa fazer. O presidente Lula gosta de fazer e entregar. Por isso ele retomou os vários programas sociais. É necessário que a gente busque dialogar para poder construir esse espaço fiscal e há claramente um desequilíbrio fiscal no Brasil. Nós temos pouco recurso para poder fazer tantas demandas e temos muita gente que, inclusive, as desonerações são muito injustas. Tem muita gente pagando pouco e não deixando que o governo faça as coisas que a população tanto precisa. Ministro, efetivamente classifica essa decisão da Câmara nesse momento por tudo isso que o senhor falou. Ou seja, o governo conta com essa arrecadação justamente para levar adiante programas sociais. Como é que o senhor classifica esse momento em que a Câmara derruba esse projeto? Olha, eu tenho o maior respeito pelo Congresso Nacional. Eu, inclusive, fui deputado, fui senador da República, sei das dificuldades. Mas é importante que a gente sensibilize a Câmara dos Deputados, o Senado da República, para esse momento tão sensível que vive o Brasil, da retomada das políticas públicas que interessam a maior parte da população brasileira, que, repito, são os mais pobres, aqueles que precisam de serem atendidos e as demandas são muito grandes. Então nós precisamos de, claramente, buscarmos caminho de consensuar. Nós vivemos uma democracia, o presidente Lula é um democrata, mas nós precisamos de sensibilizar a Câmara, sensibilizar o Senado da República
para a compreensão das necessidades de aplicar recursos nas áreas tão fundamentais ao desenvolvimento nacional. Ministro, a gente vai te perguntar das obras, mas eu queria que o senhor falasse sobre essa aproximação do governador em exercício do Estado, Matheus Simões, com o PSD. Que houve conversas entre o partido e o governador, e também o governador esteve ontem no evento com o Bolsonaro lá em Belo Horizonte, que inclusive fez muitas críticas ao governo, apesar de estar se aproximando do PSD, que é o partido do senhor. Eu queria que o senhor falasse desse movimento do governador em exercício do Estado, Matheus Simões, nesse momento. A fala do vice-governador ontem é um contrassenso e um gesto de oportunismo. Ele que já tem diversas vezes criticou tanto os atos antidemocráticos, criticou tanto a extrema-direita, ontem tenta, para buscar apoio político, fazer um gesto ao ex-presidente, fazendo duras críticas completamente inoportunas e inadequadas para a boa política que Minas Gerais sempre soube fazer com relação ao presidente Lula. Demonstra a incapacidade de fazer política e demonstra principalmente que o governo Zema é um governo que abandonou Minas Gerais. É um governo que o próprio vice, como ele não tem nada para mostrar, de 7 anos de governo, a única coisa que o governo Zema sabe fazer é falar do passado. Toda vez que se pergunta sobre realizações em Minas Gerais, eles falam que encontraram o estado pior. 7 anos de governo, está na hora de mostrar o que fizeram por Minas Gerais. Eu sei o que fizeram. Abandonaram os servidores da segurança, abandonaram os servidores da saúde, abandonaram as nossas professoras, piorou a qualidade do serviço. Eu agora cheguei aqui em São Gonçalo e a Polícia Militar me recebeu e outros membros da sociedade civil organizada dizendo que foi apreendido um fuzil em Barão de Cocais. Numa demonstração de descaso completo com a segurança no Estado. O crime organizado avança no Estado exatamente porque alguns governadores não compreendem, é o caso aqui de Minas Gerais, que valorizar o servidor é automaticamente valorizar a qualidade do serviço da segurança, da saúde, dialogar no mínimo com o servidor para buscar caminhos que possam melhorar a qualidade dos serviços essenciais à população. Infelizmente, Minas Gerais vive um péssimo exemplo para a política. É um exemplo de oportunismo contra um governo que se preocupa com o mundo real. O presidente Lula chega às 8h30 da manhã no Palácio do Planalto, sai 9h30 da noite, eu sou testemunha disso, trata de cada área do seu governo pessoalmente para poder entregar resultados à população. Nós retomamos todos os programas sociais, agora lançamos o Luz do Povo, a quem consome até 80 kW, a partir desse mês não vai pagar energia. Vamos lançar o Gás para Todos, 20 milhões de brasileiros receberão. Nós estamos tendo um momento de muita resistência de uma pequena classe dominante contra, na verdade, nem é um governo, é alguém que representa a maior parte da população brasileira. Aquela agressão do vice-governador ontem ao vice-presidente da República, no mínimo ao presidente da República, no mínimo é um desrespeito institucional. Eu, se eu estivesse no lugar dele, eu me retratava, porque nada contribui com a melhora da sociedade brasileira, continuarmos em busca de like na rede social e sem se preocupar em fazer balanço daquilo que a gente pode efetivamente realizar para a vida das pessoas. Aqui na 381, nós estamos aqui mostrando 10 bilhões de reais sendo investidos pelo governo Lula, que começou isso nos seus 2 primeiros governos, duplicar essa rodovia. E agora está com 80 frentes de obra, a obra sendo restaurada, vocês tiveram passado por um trecho da rodovia, sendo sinalizada, realizações fundamentais para melhorar a vida dos mineiros. Como estão fazendo o anel rodoviário de Belo Horizonte? Aí eu quero fazer outra pergunta ao governador, que é o metrô, governador. Nós, do governo federal, eu estava no Senado da República, colocamos 2,6 bilhões de reais para fazer o metrô, contorno rodoviário da capital dos mineiros. Cadê o contorno? Não tem para mostrar, não tem realização. Aí fica buscando polarização, buscando guerra, agredindo. Essa não é a política que Minas Gerais empresta ao Brasil durante toda a sua história. Um estado que, de Juscelino, de Tancredo, de tantas outras figuras democratas, fazer um papelão desse é uma vergonha, coloca Minas Gerais como subalternos. Eu quero aqui registrar que me envergonha ver o governador de Minas Gerais ser eleito, se lançar vice-governador.
Isso diminui os mineiros. Minas Gerais sempre foi altaneiro, sempre falou alto na política nacional. Então, eu fico realmente muito indignado. Eu que sou já há muitos anos da política, eu sei que a política que constrói é a política que dialoga e não a política que agride. Ministro, aqui, por favor. A gente está na região berço da mineração em Minas Gerais. Municípios ao redor, como Itabira, vivem o processo de fim da extração mineral. Minha pergunta é, você tem acompanhado o caso de Itabira e o que o governo federal vem fazendo e através do seu ministério, o que será feito para apoiar esses municípios que vivem à mercê da extração mineral e estão ainda à margem da dependência econômica minerária? Temos trabalhado para fazer uma política nacional que possa fazer um planejamento mais adequado aos municípios minerais. Tem a CEFEM, aqui está o Nozinho, prefeito de São Gonçalo de Rabaixo, que é a prova cabal da importância da atividade mineral para o Estado. Graças à atividade mineral, quem andar em São Gonçalo só vê realização, uma cidade limpa, uma cidade cheia de obra, 50 milhões investidos aqui no trevo da BR-381, ou seja, é importante a mineração, mas é importante um planejamento, porque a mineração é uma atividade realmente que ela não é renovável. Só se tira o minério uma vez. Então é importante que se haja um planejamento para as cidades mineradoras. Eu tenho trabalhado muito com a AMIG, que o presidente da AMIG, inclusive uma associação que se tornou nacional, é inclusive o prefeito de Itabira, meu amigo Marco Antônio, para a gente poder entregar ainda esse ano uma política que garanta um planejamento para os municípios mineradores do Brasil, que vai atender muito bem o Estado que carrega na sua alma e no seu nome a atividade mineral que é Minas Gerais. Ministro, desculpa a insistência, só para encerrar aqui, o senhor falou da questão, eu vou voltar à questão do IOF, que é o assunto do momento. Qual é o caminho para retomar essa discussão, então, no Congresso Nacional, na sua opinião? Com o Congresso Nacional é a gente olhar para frente e pensar no que está por vir. Com relação ao IOF, é natural agora que o governo, dentro da sua sensibilidade e dentro da democracia, busque caminhos para garantir orçamento para aplicar nas áreas tão fundamentais ao desenvolvimento nacional que nós todos conhecemos, nos compromissos do governo federal. Então agora vai haver uma decisão de governo. Eu naturalmente entendo que o caminho natural dentro do campo democrático, depois da derrubada do veto, pode ser a busca de uma solução via judiciária.